Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Boa noite. Vamos falar hoje sobre os 10 piores alimentos, né, para estar consumindo para a sua saúde, independente de emagrecimento, tá bom? Estão me ouvindo bem? Todo mundo já em ritmo de Páscoa? Boa noite, boa noite. Vocês vão me dando aí um ok, que estão me ouvindo, vão acenando aí pra mim, tá bom? Estamos aqui pontualmente, 10 para as 8. Vamos fazer a nossa live. Boa noite, Pedrito. Boa noite, Fox. Vamos então falar sobre os 10 alimentos que não deveriam ser consumidos, que não deveriam entrar aí no nosso carrinho, fazer parte da nossa lista de supermercado, entrar nas nossas casas quando a gente pensa em saúde, tá? Independente de emagrecimento, quando o assunto é saúde, então tem alguns alimentos que a gente deveria ter cuidado e alguns que a gente nem sabe, né, que a gente nem percebe, que são vendidos aí, né, como saudáveis, né, rotulados como saudáveis pela indústria e que talvez vocês se surpreendam. Boa noite, Solange, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Me deem joinhas. Parece que travou no Face. Impressão que eu tenho é que no Face travou. No Face parece que travou. Vamos ver aqui. Quem tá no Face tá me ouvindo? Sou? Tá? Voltou? Tá bom. Vamos falar então, Gi, boa noite. Saudade, Gi, tudo bem? Vamos falar então dos 10 piores alimentos. Combinado? A gente vai tocando a live. Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui pra mim. Se eu conseguir responder, sem perder o raciocínio, eu vou respondendo. Senão eu depois retorno e falo tudo. Combinado? Então, não vou falar pra você em ordem, tá? Não existe uma ordem, eu não coloquei aqui numa ordem. Ah, esse é o primeiro, é o pior de todos e o 10º é o menos pior. Não, tá? Eu coloquei numa sequência X aí, nem sei se daria pra gente caracterizar qual seria o pior de todos, tá? Ou se tem algum menos pior. Boa noite, Rê, tudo bem? Seja bem-vinda, amada, você é sempre bem-vinda aqui. Então, vamos lá, gente? O primeiro alimento que eu coloquei na lista, e não o pior alimento, como eu falei pra vocês, eu coloquei a bolacha recheada. E aí muita gente acaba comprando pro lanchinho da escola, pras crianças, às vezes nem sempre pras crianças, às vezes quem tem criança fala ali, né, de alguma forma, mas é pras crianças, só que acaba comendo ali o pacote inteiro, por um motivo ou por outro, porque é viciado, porque gosta, né, porque tem prazer por esse alimento. E por que a bolacha recheada? Porque ela tem aquela combinação que eu falo que é uma das piores, e a gente vai ver que alguns alimentos são assim, que é a farinha, né? A farinha de trigo extremamente refinada, industrializada, com a gordura hidrogenada e o açúcar, né? Essa mistura de açúcar, né? Farinha, açúcar e gordura hidrogenada, eu diria que é a pior que a gente tem, né? É uma bomba, de fato, é uma bomba para o nosso organismo. Fora isso, ela também tem muito conservante, porque se você for pegar ali a validade, né, dessa bolacha, ela dura meses e meses e meses na prateleira de um supermercado. E eu costumo dizer aqui que a regrinha também vale. Boa noite, pessoal do Face, tem bastante gente entrando lá, Jaque, a Sô que já tava, Leis, Maria, Rosimer, então vamos chegando. Boa noite, Judy Neto. Então, essa misturinha é um grande problema para a nossa saúde. Então, como eu falei para vocês, quanto mais for a validade de um produto, né, menor é a de quem consome esse produto. Então, se atentem, cuidado, né, ao escolher, eu vou escolher esse produto porque vale não sei até quando. Muito cuidado com isso. Porque se um produto vale muito, né, tá muito tempo ali com uma data de validade muito longa na prateleira do supermercado,
é porque ele tem muitos corantes, principalmente conservantes, muitos antes da vida, espessantes, e aí isso diminui a tua vida, né? Quanto maior a vida de um produto, quanto mais conservante, menor a vida de quem consome. Então falamos aí da bolacha recheada. O segundo alimento que eu quero abordar é a margarina. E como tem muita gente consumindo margarina porque foi colocado ali pela indústria, pela propaganda, como margarina faz bem pro coração, eu só não descobri pro coração de quem. E eu até arrisco a dizer, se existisse um alimento pior de todos, talvez essa margarina fosse um deles. Foram feitos vários estudos e sabe que essa margarina deixado ali numa garagem, faça um teste. Se você tem uma garagem, um quintal, um lugar que você possa não limpar e deixar por um tempo, por uns 10 dias, abra uma margarina, coloque isso nesse lugar, deixe ali bicho, deixe poeira, vento, sujeira e verifica se algum bicho chega até essa margarina. Bicho nenhum come, tá? Por mais que ele esteja sem se alimentar, por mais que ele esteja ali com escassez de alimentos, ele não vai. Margarina não é um alimento, margarina é um produto criado pela indústria, cheio de gordura hidrogenada e que faz um mal absurdo para nossa saúde, né? Como se fosse um plástico. A margarina é um plástico ali cheio de processos de hidrogenação, cheio de gordura trans e que você não deveria consumir. Consuma sim a manteiga, né, que por muito tempo a indústria prega, os médicos pregam, como margarina, a light, a que faz bem pro coração, que eu não vou dizer nomes aqui, não. Consumam a manteiga, consumam tudo que é muito mais perto do alimento de verdade, né? A manteiga vem do quê? Do leite, é um processo de extração do leite, a parte da gordura do leite vem do alimento, né? Ela tá ali vindo ali do alimento, da comida de verdade. Então sempre pensem nisso. A manteiga ela não precisa sofrer nenhum processo químico para ser a manteiga, tá? E a margarina ela é só química. E junto com a margarina, eu não vou classificar num outro alimento, mas vou trazer junto todos os óleos vegetais. E aí, seja eles qual for, pode ser soja, pode ser canola, pode ser milho, né? Só uma reflexão aqui, da onde que a gente consegue espremer um milho e tirar óleo? Pensem aqui comigo. Eu vou pegar um milho, né? Um milho de pipoca, um milho fresco, o milho que vocês quiserem. Espremam ele. Você vai ficar 1 ano, 2, 5 anos espremendo, não vai sair óleo. Por quê? Porque o milho não foi feito para dar óleo. No milho a gente não tem essa composição de óleo. Então, para a indústria tirar óleo do milho, ela precisa de um processo de industrialização, de uma química, né, de agentes ali muito fortes. E aí a gente tem aquele óleo que é dito como óleo de milho ou como óleo de canola, mas que na verdade não é óleo, não é gordura, né? É tudo menos algo que vai te fazer bem. Então, consuma assim as gorduras de origem, mais uma vez, animal, mais perto da comida de verdade possível, aquilo que os nossos avós faziam. Então, retirem da sua despensa, retirem do seu carrinho óleo de soja, de girassol, de canola, de milho, seja eles qual for, o mais caro, mais barato, e coloquem a comida de verdade, aquele que de fato, aquela gordura que de fato você vê no alimento, que é um óleo de coco. O coco nada mais é do que a gordura, né? O coco é a base da gordura. Um óleo de abacate, um azeite de oliva, porque vem da onde? Da azeitona, a própria banha que os nossos avós utilizavam. Essas são as gorduras ideais para você estar cozinhando. A própria manteiga também. Então, pensem em manteiga, pensem em banha, pensem em azeite, pensem em óleo de coco, em óleo de abacate, óleo de gergelim, os óleos que vêm de fato de alimentos que são gordurosos. E não daqueles que a gente inventa em fazer uma gordura para ser boa para quem? Só para a indústria, pelo processo aí, talvez de facilidade, de industrialização, né? Pelo processo, quanto eu consigo ali, de repente, né, produzir de milho, ter em relação a coco, quanto que isso é mais barato ou mais caro. Então, sempre pensem nessa manipulação da indústria, tá bom? Todos comigo? Deu alguma falhinha aqui no Face, no Insta, quer dizer. Me acenem se vocês estão me vendo aqui no Insta, o Face. Vamos chegar lá, tá bom, Anderson? Vamos chegar lá. Boa noite, Ana Paula. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vocês estão me ouvindo aqui no Insta?
Pra mim deu que deu uma pausinha. De qualquer forma, a live fica gravada. Vou dar continuidade pra gente não perder. Então, falamos só de dois, da bolacha e da margarina que eu trouxe junto todos os óleos aí pra vocês entenderem, pra gente englobar mais ainda. Obrigada, Gi, pelo feedback. E aí a gente vai pro refrigerante. Eu acho que refrigerante pra grande maioria, ou pra quase todos, não é novidade, porque o que a gente tem no refrigerante? Açúcar, né? Açúcar e um monte de química, né? Um monte de substância química. É só isso que a gente tem no refrigerante. E entender o quanto o nosso corpo sofre com o consumo desse refrigerante, o quanto a gente desestabiliza o nosso corpo, o quanto a gente muda o pH. A cada copo, prestem atenção, a cada copo de refrigerante que você toma, para neutralizar essa bagunça que você fez no teu corpo, no pH, você precisa tomar 32 copos de água para compensar essa bagunça, né? Essa mudança de pH. Vocês sabiam disso, gente? São 32 copos de água. Quem sabia disso? Que para cada copo de refrigerante que você toma, o quanto que você faz a bagunça, o quanto você desestabiliza pH, pela questão do tanto de conservantes e de açúcar que você, processo químico, né? O quanto a gente precisa ali de água para repor. Vocês sabiam disso? 32 copos para eu voltar a neutralizar esse pH. Quem sabia? Coloquem aqui para mim. Boa noite, Elisandra. Sabiam disso? A gente tem sempre um atrasinho, né? Mas eu sempre gosto da participação de vocês, então me dizem aí se é uma surpresa. Aquilo que eu falei, acredito que a grande maioria saiba que o refrigerante não é algo que deveria ser, né, ingerido, mas talvez as pessoas não tenham ideia do quão nocivo ele é, né? Então, para cada copo de refrigerante que eu tomo, eu precisaria tomar 32 de água para neutralizar o pH, para pelo menos colocar ordem no pH. E é claro que o açúcar que você consumiu, a bomba ali, isso não vai compensar, tá bom? Travando muito, bom, eu tô gravando num outro aplicativo, depois ele vai subir pro meu canal do YouTube, tá bom? Hoje à noite ele já sobe, uma pena, mas espero que lá no YouTube fique tudo na íntegra, tá? Obrigada, Rê, pela participação e por estar avisando aí. Então falamos aí do refrigerante, o porquê do refrigerante. Vamos agora para os embutidos. Nos embutidos a gente tem salsicha, sabia? A Lu falou que sabia. É isso aí, se você puder fazer um bem para tua família, para os teus, não compre refrigerante, não tenha refrigerante em casa. De verdade, é um hábito extremamente nocivo, tá? Vamos aí pro quarto, então, que são os embutidos. E dentro dos embutidos eu venho trazer a salsicha, eu venho trazer o presunto, eu venho trazer a mortadela, venho trazer, talvez, para alguns, uma grande surpresa, mas o peito de peru, sim. O peito de peru, ele light, ele não light, tá bom? Porque é um processo de extrema industrialização, né? É uma carne extremamente processada, industrializada. E o que eles colocam, então, para essa conservação, para se fazer, né, esses embutidos? É colocado ali muito nitrito. E esse nitrito dentro do nosso corpo vira nitrato. Eu sei que talvez, nitratos que viram nitritos. Eu sei que talvez para vocês sejam termos técnicos, mas só para eu chegar onde eu quero, tá bom? E esses nitritos, eles viram substâncias cancerígenas. Então, por isso que muita gente, principalmente as pessoas que fazem no meu desafio ou passam pelo consultório, me perguntam, né? Ah, mas o peito de peru eu posso? Mas eu coloco um peito de peru ali junto com queijo. A gente não tá falando aqui em calorias, em light, em diet, em se eu vou emagrecer ou não com o peito de peru. Eu tô falando quanto ele é nocivo para a sua saúde, né? Qual é o impacto que ele tem na sua saúde? É sobre isso que a gente tá falando hoje. Então, esse processo que ele é feito, essa questão da quantidade de nitratos que viram nitritos e que viram substâncias cancerígenas é que deveriam ser aí excluídos do seu cardápio, excluídos da sua dieta, excluídos do seu dia a dia. Aí é claro que a sua exceção, aquilo que você faz como exceção não te define, né? De repente um presunto que você come ali no meio de uma pizza, de um final de semana, né? Uma mortadela que você come a cada 15 dias, gente, isso não vai matar ninguém. Mas aquilo que você faz no teu dia a dia,
aquelas comprinhas, né? Os frios para todos os dias, né? A salsicha, tem muitas pessoas que usam ali a salsicha como uma mistura por ser algo prático, de um custo acessível. Então, acabam utilizando 2, 3 vezes na semana para o lanche das crianças ou até como mistura. Então, cuidado com isso, porque são, sim, substâncias extremamente cancerígenas. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Jana falou que na casa dela não entra mais. A Sô falou, sabia do estrago, mas não sabia que era ruim, mas não sabia que o estrago era tão grande. Acho que era em relação ao refrigerante. O quinto alimento que eu trago, para quem chegou agora, eles não estão na ordem, tá? São apenas 10 alimentos que você não deveria consumir. Não tá na ordem do mais nocivo pro menos, tá? É o sorvete industrializado, aquele sorvete que fica ali na prateleira do supermercado, na prateleira da padaria. Por quê? Porque ali a gente só tem gordura hidrogenada e açúcar, né? Quando eu falo sorvete de massa, é esse sorvete que eu tô classificando aqui. Gordura hidrogenada, gordura trans, né? Que é uma gordura cancerígena, antinutricional, com açúcar. Mais uma vez, aquela misturinha que eu falo pra vocês que é a bomba, né? Que tem ali na bolacha recheada, que eu tenho também no sorvete. E que a gente não deveria consumir. E eu posso fazer sorvetes em casa. Se vocês entrarem no meu perfil, tem sorvete com o próprio creme de leite. O creme de leite vem da onde? O creme de leite vem ali do alimento de verdade. Ele vem, é origem do queijo, de preferência fresco, menos conservantes. Você consegue fazer o seu próprio sorvete. Você pode até acrescentar uma dose de whey para virar um sorvete mais proteico. E fica extremamente gostoso, fica extremamente saboroso. Você faz ali já meio litro, compra meio litro de creme de leite, faz pra família, dura uma semana. Você tá levando saúde, você tá levando saciedade, você tá tirando aquilo que não deveria de fato entrar como oferta pros teus familiares, tá bom? Vamos daí para mais um alimento, que é o sexto que eu trago aqui para vocês, que é o suco de caixinha. Suco de caixinha. Que bom, Jana, fico feliz. Suco de caixinha? Sim, suco de caixinha. Por quê? Porque ali eu não tenho suco coisa nenhuma, eu não tenho fruta coisa nenhuma. Eu tenho uma extração de algo que era uma fruta, mas que pelo processo de pasteurização já não tem mais nutriente absolutamente nenhum. Eu não tenho nutriente ali, né? Eu não tenho substância nenhuma da fruta pelo processo que sofre esse suco de caixinha, a pasteurização. E eu tenho ali só açúcar e conservante, né? Então, só calorias vazias e conservante. É aquilo que eu falo pra vocês. Quanto mais vocês compram alimentos que se conservam sozinhos, menos a gente se conserva. Quanto mais a validade de um alimento que você compra, menor a sua validade, menor o seu tempo de vida, tá? Então, não comprem sucos de caixinha. Sim, a gordura trans é cancerígena, tá bom? Então, por isso essa questão de a gente fazer o nosso próprio sorvete em casa, que é muito prático. 1 litro de creme de leite, você pode usar o xilitol, o eritritol, que são adoçantes naturais, e colocar ali, né, o sabor que você quer, um whey, um chocolate derretido, uma fruta, uma banana, um morango, e fazer o seu próprio sorvete. É extremamente prático, você não vai gastar mais que 10 minutos, vamos parar de preguiça, né? A gente tem muita preguiça de ir pra cozinha, às vezes em 10, em 15 minutos resolve a vida, traz saúde pra sua família, muito menos tempo de você ficar procurando isso no supermercado e você resolve. Tem medo das minhas lives? Vamos sair da zona de conforto, saindo da zona de conforto dói, né? Às vezes dói, cutucar dói. Vamos então para mais um aí, que eu acho que também não é surpresa para ninguém, que é o açúcar refinado, né? Porque o açúcar refinado nada mais é do que o industrializado, do processado, quando que sobra açúcar. Não sobra nada de nutriente, né? A gente só tem ali glicose pura, essa glicose pura vai estimular a insulina, vai fazer você engordar. Fora isso, outros problemas de saúde, como envelhecimento precoce, letargia, muitos casos de diabetes, principalmente tipo 2, aqui pelo uso indiscriminado do açúcar e principalmente pelo vício que ele causa. A gente não tem ideia do quanto o açúcar ele é viciante. Existem estudos, né, em que mostram a área cerebral de um viciado em cocaína e de um viciado em açúcar.
Sabe aquele chocolatra que não é chocolatra, é açucarólatra, porque o que você tem de vício no chocolate é o açúcar. Quando a gente fala em chocolate ao leite, não é pelo chocolate que você é viciado, é pelo açúcar, porque o chocolate ao leite não tem nada de cacau, não tem nada de chocolate. Quando a gente fala em chocolate de verdade, em cacau, ele tem que ter pelo menos 70% de cacau, para ter as propriedades antioxidantes e para você se beneficiar e falar que gosta do chocolate. Quando você come chocolate ao leite, o teu vício é o açúcar que tem no chocolate. E aí esse açúcar ativa áreas do cérebro que te deixa tão dependente quanto alguém que é dependente em cocaína. Então isso é muito sério. É por isso que algumas pessoas, quando tiram o açúcar, ficam nervosas, ficam irritadas, ficam mais agressivas. Tira tudo, mas não tira o meu chocolate. Tira tudo, mas não tira o meu doce. Por quê? Porque o açúcar tem esse poder viciante. Então, fica aqui um alerta pra gente tomar, assim, cuidado com o uso do açúcar. E ninguém precisa de açúcar pra nada. Você não precisa de açúcar pra ter energia. Teu filho não precisa. Você pode utilizar outras fontes, né? Pra poder fazer toda essa mudança aí quando a gente fala em açúcar. Combinado? Vamos falar de ama a verdade, Jana? Que bom! A Fernanda falou Nutri sincera demais. Importante, né? A gente nem sempre precisa de alguém para passar a mão na nossa cabeça ou bater a mão nas nossas costinhas e dizer que tá tudo bem. A gente precisa de pessoas também falando algumas verdades pra gente. E que dói, né? Dói, às vezes dói. No começo, mas aí a hora que a gente entende, a gente parte para ação. Só assim que a gente muda. Vou trazer mais um alimento para vocês que é o requeijão. Para quem me acompanha nas redes sociais viu que eu tava testando uma receita Nutri sincera, Nutri teimosa. Eu fui testar uma receita de requeijão. Por quê? O requeijão ele tá muito presente na mesa dos brasileiros, principalmente das crianças, né? As crianças gostam muito. É um alimento que é atrativo, é palatável e a gente tem muito hábito de consumir. Só que o que acontece com esse requeijão? Olhem a lista de ingredientes dele, né? A maioria dos requeijões tem de 10 a 15 ingredientes, quando na verdade ele deveria ter 3. Né? O requeijão não é para ter mais que isso. E o que eles colocam ali no requeijão? Eles colocam conservantes, corantes, estabilizantes, regulantes de acidez, todos os antes da vida, né? Agente de firmeza para dar consistência, que na verdade estão trazendo para o teu organismo muita coisa ruim, né? Tudo que é conservante, como eu falo, INS da vida, quando vocês olham lá, né, na lista de ingredientes INS número alguma coisa, gente, isso não é alimento, deixou de ser há muito tempo, isso é química, né? INS 10, 25, isso é química, alimento não tem número. Então percebam aqui o que vocês estão colocando. E aí eu testei o requeijão, deu certo, eu vou compartilhar com vocês ou ainda hoje ou no máximo amanhã essa receitinha de requeijão, em que você vai usar apenas leite, manteiga, limão e um pouquinho de sal, mais nada. Ficou joia, ficou extraordinária essa receitinha. Eu vou disponibilizar para vocês vão amar. Dura aí de 7 a 10 dias na sua geladeira e você pode estar substituindo isso pelo requeijão que você compra no mercado, fora que você vai economizar, porque é mais barato, tá? E aí, descobrindo o requeijão, eu descobri um patê de queijo aí pra vocês, que vocês sabem que eu já coloquei a receitinha, tá bom? Jana, eu tiraria até o seu açúcar do café da manhã, porque não existe essa necessidade. Eu trocaria, se você tem necessidade do paladar, por um xilitol, por um eritritol, tá? Ou pelo menos por um açúcar melhor. O impacto da glicose no teu sangue vai ser o mesmo, independente de ser refinado, de ser demerara, de ser de coco. Qualquer um deles vai ter o impacto da glicose, mas pelo menos os outros têm nutrientes, são menos refinados, né? Passam por um processo menos químico, digamos assim, tá bom? Eu vou pedir o carregador para variar, o carregador do meu celular, que ele decide, a bateria consome muito rápido aqui em live, então vou precisar do carregador do meu celular. A gente vai falando, vamos ver se alguém me ouve, tá bom? Então, requeijão, façam em casa. Vou liberar, tá bom, Lu? Vou pôr hoje ou no máximo amanhã. Se eu conseguir, eu ainda ponho hoje pra vocês. Só vai leite, manteiga, limão e um pouquinho de sal para quem quiser ali consertar o sal. Extremamente prático e delicioso, divino. Eu garanto que vocês vão gostar. Boa noite, Sandra. Prazer tê-la aqui, viu?
O nono alimento, eu trouxe a farinha láctea e os subprodutos aí de farinhas, né, de trigo, digamos assim. A farinha láctea tem o quê, gente? A gente dá tanto para as crianças, né? As pessoas acabam dando tanto para as crianças. Ela tem farinha. A farinha é o quê? Industrializado, químico, cheio de conservante, né? Um processo, um produto ultraprocessado, industrializado, cheio de glúten, que a gente sabe que ser humano nenhum digere a gliadina, que é uma proteína que existe no glúten. Então, alguma inflamação a gente sempre vai ter. E açúcar, quem que precisa disso? Glúten e açúcar, ninguém precisa disso, né? Ninguém precisa desse trigo com esse açúcar. Então, assim, não dê para suas crianças. Junto com essa farinha, eu trouxe alguns outros alimentos que também têm o glúten, como, por exemplo, me perguntaram sobre a barrinha de cereal. Gente, a barrinha de cereal não tem nada de cereal. A maior parte da barrinha de cereal tem só açúcar e farinha. Então, é importante vocês aprenderem a ler rótulos, tá? Então, as barrinhas de cereal entram aqui, os cereais matinais, né? Aqueles cereais matinais, principalmente aqueles que tem cor, que tem um corantezinho, para deixar mais atrativo para a criança. Aquilo é o quê? Trigo, né? Um processo extremamente industrializado, com corante e com açúcar, né? Então, entra aqui junto com essa farinha láctea, esse mundo de praticidade, de fazer parte do café da manhã de muita gente ou dos lanchinhos. Tá bom? E eu vou agora falar do último, para quem chegou agora, não é em ordem do mais prejudicial ou não, eu tô só listando os 10 alimentos que a gente não deveria consumir, não ter em casa, tá bom? O 10º aqui eu venho falar do nuggets, né? O nuggets nada mais é do que uma mistureba, né, de tudo que sobrou da parte mais precária ali do frango, em que você não vai utilizar nada, cheio de farinha, de estabilizante, de amido para dar aquela consistência. E você não tá comendo proteína coisa nenhuma, porque a indústria exige que você tenha 10% de proteína no mínimo. Então, quando você compra um nuggets achando que é frango, cuidado, porque não é frango, né? Tudo menos frango. Então, é coisa que você também pode fazer em casa, compra filezinho, empana, às vezes, naquele flocos de milho, que você também já elimina a questão da farinha de trigo, dá para fazer, tem receitas legais, tem essa receitinha de um franguinho empanado, assado, no perfil da chefe Mari Rezende, eu vou ver se eu compartilho essa receitinha com vocês, para substituir aí esse nuggets, que também é algo prático, que fica ali no congelador, para um dia corrido, então a gente precisa achar meios de substituir esses alimentos mais práticos e que entram muito na nossa mesa. Falei de todos, então, corte as barrinhas, amor, tá bom? Compre barrinhas de proteína, compre barrinha das oleaginosas, quando tem castanha, amêndoa, mas também cuidado, porque agora eles colocam xarope de glicose e frutose nessas barrinhas que antes não iam. Então, ao invés de melhorar, a gente vai piorando, algumas coisas andam para trás, tá? Eu vou recapitular com vocês, eu falei então da bolacha recheada, falei para vocês da margarina e dos óleos, né? Todos os óleos, óleo de soja, canola, milho, girassol, expliquei para vocês o porquê. Falei para vocês do refrigerante, falei para vocês dos embutidos, falei para vocês dos sorvetes, falei para vocês do suco de caixinha, falei para vocês do açúcar refinado, falei do requeijão, falei da farinha láctea, junto os cereais matinais, as barrinhas de cereais, e falei dos nuggets. Acho que eu listei todos, certo? Acho que eu não pulei nenhum aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que eu falei todos. Dúvidas? Vamos abrir para as dúvidas? Para eu não tomar o tempo de vocês, já tô todo mundo meio que em ritmo de pré-feriado, pré-páscoa. Deixa eu ver se existe dúvida aqui no Insta, já eu vou pro Face, tá? Então, a gente se surpreendendo com a questão do refrigerante, que a gente precisa aí de 32 copos para neutralizar de refrigerante que a gente toma, 32 copos de água. Perguntando do sorvete que a gente falou. Alguém falou que gosta muito da vitamina de abacate com leite e coloca açúcar. O ideal era você colocar uma banana para adoçar, né? Porque daí você tá usando o açúcar da própria fruta. Ou colocar um adoçante mais natural, né? O ideal é a gente ir tirando esse hábito do açúcar mesmo, né? Porque a gente não precisa dele, de verdade. A receita do requeijão Lu, postarei, tá bom? Que bom que você gosta de fazer receitas naturais. Vai cortar as barrinhas.
Deixa eu ver aqui o que nós temos de dúvidas no Face, tá? Vou ficar mais pra cá pra ver se eu pego. Dúvidas no Face. Alguém tá perguntando, trigos e granola. Granola entra ali também, tá? Na questão dos cereais matinais, porque a grande maioria tem o quê? O trigo, açúcar, bastante refinado. Hoje em dia a gente já encontra essas granolas sem açúcar, ou aquela granola, melhor ainda, quando ela é low carb, que vem mais da semente, uma semente de abóbora de girassol, de linhaça, de chia, com uma castanha, com uma macadâmia, tá? Então busquem mais esse tipo de granola. Elas existem doces, salgadas, que você pode pôr numa salada, numa sopa, numa fruta, tá bom? Então falei pra você, tá bom, Anderson? Falando ali, vamos ver. Açúcar do café, falei pra você, né, Jana? Tá bom? Uma dúvida aqui, ó. Você. Eu amo, Fê. Claro que eu amo. Claro que eu te amo, mesmo você comendo quase tudo isso. Por isso que eu te amo e dizendo pra você, por amor, né? Mude. Por amor, mude, né? Porque se a gente não muda pelo amor, a gente muda pela dor. Muito legal. Conheço Desrotulando. Muito legal. A Sandra usa um aplicativo que chama Desrotulando, que ele vai desmistificando esses rótulos, né? E ajudando a gente a ler aquilo que a indústria coloca como algo que a gente não conhece, né? Eu fiz uma live sobre açúcar, só de tipos de açúcar a gente tem aí mais de 30, se não me engano, 40, eu já até esqueci. Então é interessante porque daí vai contribuindo para essa leitura que a gente faz aí sobre os rótulos, né? Pra gente ir tentando driblar a indústria que tenta fazer a gente de bobo. Não tem açúcar ideal, né? Se me perguntar qual é o açúcar ideal, é não consumir açúcar, né? Eu sou bem radical quando o assunto é açúcar, porque a gente sabe que Alzheimer, muitos estudos agora mostrando que o Alzheimer pode sim ser um tipo de diabetes do tipo 3, porque as doenças mentais, né? O cérebro, ele não sente dor. E aí ele vai ser atacado, mas a gente não percebe, então a gente só percebe a hora que a doença está instalada. Então, se eu pudesse dar conselho para vocês, toda a inflamação, toda a doença, ela vem ali de uma inflamação, né? Toda doença vem de uma inflamação, e a inflamação vem de alimentos inflamatórios, e o açúcar é altamente inflamatório. Então, se eu pudesse te dar uma dica, não consuma açúcar. Eu quero consumir açúcar, ok. Então, pelo menos retire o branco, que não tem nutriente nenhum, né? Dê preferência aos menos industrializados. Mas se você quer uma dica de coração, use aí pelo menos adoçantes naturais, como stevia, xilitol, eritritol, e alguns tem no próprio rótulo a talmatina, que também é um adoçante natural, mas não existe para venda, né, para nós consumidores fazermos alguma receita, mas é usado em escala industrial para fazer alimentos sim saudáveis e que você pode de repente encontrar no rótulo de saudável a talmatina, tá bom? O que mais, gente? Deixa eu ver aqui, a Cristiane. Tenho acompanhado suas dicas nas redes sociais. Já se foram 6 quilos. Cris, que beleza. Cristina, não Cristiane. Cris, que beleza, gente. Olha só. Quando eu falo que a informação, ela tá aí para todo mundo, né? E quando você, de fato, tá disposto, tá a fim de pagar o preço que decidiu, você não necessariamente precisa pagar um profissional. Você precisa pagar o preço da mudança. E a Cristina pagou o preço da mudança, acreditou, foi lá e tá fazendo por ela. E aí, ó, 6 quilos foram pro espaço. Açaí. O açaí é um excelente alimento, tá? O açaí, ele é extraordinário. O problema é que o que a gente encontra por aí não é açaí, né? É um pouquinho de açaí cheio de xarope de glicose, de xarope de frutose, de xarope de guaraná, ou seja, cheio de açúcar. O que a gente gosta no açaí não é o açaí, não é a frutinha, de verdade não é. É o açúcar que colocam ali, para deixar ele palatável. Se você comer o açaí puro, e eu te convido a fazer isso, você não consegue comer, porque ele é bem amargo, né? Ele tem um paladar bem característico pro amargo. Então, hoje em dia já existe o quê? O açaí puro, a Natives Berries, é uma marca que você encontra no Oba, no Pão de Açúcar, aqui em Campinas, na Feel Life, que eles vendem esse açaí puro, tá?
e que você daí vai bater ele ou com uma fruta, por exemplo, uma banana, e que você vai adoçar esse açaí, ou bater ele com xilitol, né? E aí você vai preparar o teu próprio açaí. Porque esse que a gente toma na praia, na sorveteria, no parque, não é, no shopping, não é açaí, é açúcar. O que você gosta daquilo não é do açaí, não é do sabor do açaí, é do sabor do açúcar que é colocado. Então faça em casa, coloque um leite de coco, coloque um adoçante, tá bom? Aqui no Pará é açaí de quintal. Olha! Ó, muito bom, Lu. Assim que eu gosto. Igual o povo que fala, aprendi a tomar café sem açúcar. Yes! Celebre, porque você tá melhorando o teu paladar tá ficando um paladar de qualidade, né? Extremamente apurado. Ketchup natural, vou estudar, Sandra, você sabe que eu não desisto, você é a segunda só hoje que me pede receita de ketchup natural, vou buscar e te passo, tá bom? E vou colocar aqui pra vocês. Requeijão vou passar hoje ou no máximo amanhã, só que a gente vai fazer um combinado, vocês vão postar e vão me marcar, né? Porque a Nutri posta as receitas, eu quero ver vocês fazendo, quero saber que tá fazendo sentido pra vocês. Combinado? A Nádia falou, sair da zona de conforto, esse é o detalhe. Esse é um detalhe que faz toda a diferença, né? E você tem que estar disposto a pagar o preço. É algo que ninguém pode pagar por você. Aí, a Lê falando que só toma café sem açúcar, que aprendeu comigo. É uma linda. Eu tenho muito orgulho de você, viu? Obrigada, Lenira, querida. Gente, mais dúvidas? Dúvidas eu posso deixar vocês irem descansar. Ó, o que eu peço pra vocês? Compartilhem, não tem um aviãozinho aí? Uma setinha? Compartilhem se fez sentido pra vocês. Divulguem isso pros amigos, pros familiares, pra quem vocês amam. Vamos espalhar saúde. Vamos dizer pra eles o quanto é importante eles se cuidarem, eles se amarem, cuidarem das famílias, dos seus. Então aqui no Insta tem a setinha, mandem, espalhem essa live, tá bom? No Face vai ficar gravado, aqui fica 24 horas, mas hoje já sobe pro meu canal do YouTube. www.youtube.com.br/Milena Moraes. Lá todas as lives estão subindo pro YouTube para que vocês possam assistir isso gravado e compartilhar, né? Para quem fez sentido, para quem você ama, para quem você gosta. E você pode também aproveitar e rever alguma coisa, se você chegou no meio, reassistir, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Imagina, é sempre um prazer. Promessa é dívida, farei o ketchup e vocês podem me cobrar, tá bom? E eu peço até mais sugestão de lives, de receitas. Eu fico aqui fuçando o que mais que a gente pode fazer para trazer saúde, o que eu posso mais trazer de informação para vocês. Combinado? Sim? Então tá bom. Quarta-feira que vem não vamos nos ver, excepcionalmente tenho um compromisso em São Paulo, tá? E terça tem um outro compromisso também. Então não sei se eu vou conseguir fazer essa live ou segunda ou quinta, mas venho aqui trazer informações para vocês, mas excepcionalmente quarta que vem não teremos a live. Combinado? Vou ver se eu consigo repor isso em algum outro dia da semana e me mandem sugestões de temas. Tá bom? Posso falar aqui, por exemplo, dos 10 melhores alimentos, também é um outro assunto interessante. Bom, tem muito assunto legal pra gente compartilhar. Obrigada, Leide, por ter compartilhado esse vídeo, viu? Você que tá no Face, já apareceu aqui pra mim que você compartilhou o vídeo. Eu agradeço de coração, minha gratidão. Se a gente pode espalhar informação boa, vamos espalhar. Combinado? Então mandem, compartilhem, vão lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Milena Moraes. E compartilhem essa live com quem vocês amam para que faça sentido para a vida de mais pessoas. Um beijo grande, turma. Feliz Páscoa, Sam. Obrigada, querida. Obrigada, Cris. Cristina Menezes. Parabéns aí pelos teus resultados. Fiquem com Deus. Um beijo grande, boa Páscoa para todos vocês. Nos vemos a semana que vem, só não sei a data, mas venho aqui informar vocês. Até mais.